Essa história começa com um nerd sendo sequestrado e forçado a participar de um jogo no estilo Battle Royale, mas ele acaba tendo as habilidades mais fortes classificadas como nível SS. Akira é um estudante do ensino médio que só ama duas coisas no mundo inteiro. A primeira são os jogos e a segunda são os doces. O quarto dele é mais bagunçado do que muita coisa por aí e ele é um total perdedor, sem namorada nem amigo. Isso não o incomoda nem um pouco, porque os jogos são a prioridade número 1 na vida dele. Ele joga Tetris enquanto caminha para a escola. Ele tá esperando o sinal abrir e um homem enorme envolto em ataduras aparece do nada diante dele. O homem encara Akira com olhos vermelhos e empurra um caminhão que estava bloqueando sua visão. Aquela figura parecida com uma múmia avança rapidamente em direção a Akira e o ataca poucos segundos depois que seus olhos se cruzam. Akira consegue desviar do ataque de algum jeito, mas por sorte há uma bicicleta por perto e ele a usa para fugir. No entanto, a múmia tá focada apenas nele e acompanha sua velocidade com facilidade. Akira entra em pânico sem saber o que fazer, até perceber que aquela situação se parece exatamente com um jogo. Se a múmia o pegar, ele perde, e se conseguir impedi-la, ele vence. A primeira coisa que ele faz é ir para um prédio abandonado, tentando ganhar vantagem com o ambiente. O prédio tá velho e desmoronando e o Brutamontes tem dificuldade para andar, já que o chão se quebra com seu peso. De repente, a múmia começa a saltar pelos buracos como se fosse um sapo e Akira decide tratar aquilo como um jogo de terror e sobrevivência. Ele termina de preparar uma armadilha e atrai a múmia para o terraço. Lá em cima, ele já havia montado um plano e com um mecanismo simples, um enorme reservatório de água despenca sobre a múmia. Akira acredita que venceu. No entanto, a múmia ainda tá viva e salta sobre ele em seguida. Akira usa o próprio impulso do inimigo para cravar um cano de ferro no peito dele, fazendo sangue jorrar para todo lado. Ele comemora por ter vencido, mas uma garota vestida com um terno de executiva e orelhas de gato aparece atrás dele e o parabeniza por ter sobrevivido e acabado com seu animal de estimação. Akira mal consegue processar o que tá acontecendo e a garota diz que ele foi bem até ali, mas que agora enfrenta uma luta impossível de vencer. 5 segundos se passam desde que se encontraram e ela explode o braço e a lateral do corpo de Akira sem qualquer aviso. Ele cai no chão dizendo que se essa era uma luta impossível, então isso só podia significar um ponto de virada no jogo. Ele tá sangrando muito, mas acredita que enquanto não tiver recebido um game over, ainda pode vencer na próxima vez. A garota diz que ele tá certo e que a diversão está apenas começando. Ela vai embora e quando Akira abre os olhos novamente, ele se vê em um salão estranho cheio de outras pessoas. Ele tenta entender o que tá acontecendo e percebe que tá algemado e o ferimento de antes desapareceu completamente. Nesse momento, a garota com orelhas de gato faz uma entrada chamativa no palco. Ela se apresenta como Mion, a navegadora deles, e avisa a todos que foram escolhidos para participar de um grande projeto. Em seguida, ela anuncia que todos ali estão oficialmente sem vida no mundo real, e o choque toma conta do grupo. Ela tá prestes a explicar mais quando um sujeito mal educado sobe no palco exigindo que ela o mande de volta pra casa imediatamente. Então Mion apenas sorri, agradece a colaboração e abre um buraco no corpo dele. A mão dela havia se transformado em um canhão e ela explica alegremente para o público em pânico que essa é a habilidade especial dela. Ela diz que todos ali também receberam algum tipo de habilidade que será usada dentro do projeto. Myo-on continua explicando que as algemas deles bloqueiam o uso das habilidades, mas quando a luz vermelha se tornar verde em 5 segundos elas se destravarão e as habilidades poderão ser ativadas. A próxima regra é que machucar ou tirar a vida dos outros está liberado. Myo-on pergunta se alguém tem dúvidas e vai primeiro até Akira. Depois ela questiona uma garota nerd e em seguida um rapaz com cara de delinquente. Ela diz a todos que podem perguntar o que quiserem. Um sujeito grande e musculoso chamado Shin pergunta sobre aquele lugar e o tal projeto. Myo-on responde que não pode revelar isso. Shin então pergunta por que ela matou o homem antes. Myo-on responde que é uma pessoa má que gosta de matar, mas uma modelo ruiva sugere que ela planejou aquilo para dar o exemplo. Myo-on concorda que a modelo é esperta e passa para a próxima pessoa. Dessa vez, uma garota chamada Yuri pergunta por que eles foram escolhidos especificamente. Myo-on diz apenas que todos foram selecionados aleatoriamente, o que Yuri acha difícil de acreditar. Nesse momento, o assistente de Myo-on aparece para avisar que a reunião terminou e todos serão levados para seus quartos, onde poderão descansar e testar suas habilidades. Akira entra em seu quarto achando que tudo realmente parece um jogo. Ele encontra uma carta sobre a mesa ao lado de uma caixa de doce. A carta explica que o quarto tem itens do dia a dia e objetos nos quais eles podem usar suas habilidades. Há também um envelope lacrado com detalhes sobre o poder de cada um. Akira abre o envelope e fica chocado com o que descobre. Ele se pergunta como poderá usar aquela habilidade, mas logo se distrai com os doces. De repente, o quarto começa a tremer e Akira percebe que outra pessoa está usando seus poderes. Ele pensa nos inimigos que poderá enfrentar e se lembra de que, segundo as instruções de Myo-on, é permitido acabar com os outros participantes. Logo, o primeiro programa começa com duelos individuais entre os jogadores.
Akira entra em uma sala de aula onde encontra o delinquente Madoka esperando por ele. Madoka o avisa para desistir da luta se não quiser sair gravemente ferido por causa da habilidade perigosa dele. Akira recusa, dizendo que não vai fugir de um jogo. As algemas ficam verdes e após 5 segundos eles podem usar suas habilidades. Madoka corre em direção a Akira e o bastão em sua mão se transforma em uma espada, com a qual ele corta o quadro negro e as carteiras com facilidade. Akira começa a jogar carteiras em cima dele para distraí-lo e mistura um apagador no meio, criando uma nuvem de poeira que o ajuda a fugir. Madoka o segue até um laboratório escuro, onde Akira lança uma lâmpada em sua direção para distraí-lo e depois usa um maçarico improvisado para atacá-lo de surpresa. Madoka consegue desarmá-lo e começa a destruir tudo enquanto procura. Ele acredita que Akira está escondido porque seu poder não é útil em combate, mas Akira aparece e diz que na verdade o poder dele é forte demais e por isso ele evita usá-lo. Madoka não acredita e avança com tudo. Akira tira a mão do bolso mostrando uma pena e diz que sua habilidade é transformar a mão em um canhão. Madoka se lembra do que Mion fez com o canhão antes e de como havia penas envolvidas. Nesse momento de hesitação, Akira transforma a mão em um canhão e dispara, jogando Madoka contra a parede. Ferido, Madoka solta a espada que volta a ser um bastão. Akira aponta o canhão para ele e manda que se renda. Madoka decide desistir. Mion observava tudo da sala de controle e aplaude Akira, que é claramente seu participante favorito. Seu assistente pergunta por que Akira demorou tanto para usar o canhão, e Mion revela que a habilidade dele não é transformar a mão em arma alguma. Ela explica que o que ele fez foi apenas uma ilusão e que usou a imagem dela como parte do truque. Quando Akira leu a carta com sua habilidade, descobriu que o nome dela era Sofismo. Em resumo, o poder dele se manifesta conforme o oponente acredita que ele tem. Por isso ele prolongou a luta contra Madoka, fazendo com que o adversário acreditasse que sua habilidade era o canhão. Em seguida, Akira deixa a sala de testes escoltado por 2 guardas. Caminha em silêncio, imerso em pensamentos sobre como poderá usar seu verdadeiro poder sem notar que Yuri passa por ele e o observa o tempo todo. A próxima desafiante é Yuri, uma colegial que detesta coincidências. Sua mãe teve um relacionamento passageiro com um homem qualquer e colocou a culpa na filha, como se Yuri tivesse arruinado seu destino. Afundada no alcoolismo, mal cuidava da garota e constantemente levava para casa homens que conhecia no bar. O namorado mais recente tinha uma filha pequena e a mãe esperava que Yuri cuidasse da menina como se fosse sua obrigação. A princípio, Yuri resistiu, mas ao perceber que a criança também era vítima de negligência, ela decidiu assumir o papel de irmã mais velha, mesmo sem que ninguém tivesse pedido. Mesmo assim, Yuri já carregava problemas demais sozinha. No passado, tentou ajudar um garoto que sofria bullying, mas o que parecia um gesto de empatia se virou em um pesadelo e o garoto se tornou um perseguidor obcecado. Na véspera do início do projeto, por coincidência cruel, Yuri o viu tentando se jogar de um prédio alto. Ela não conseguiu se impedir de correr até o prédio para tentar salvá-lo, mas ele interpretou aquilo como um sinal divino de que os dois estavam ligados pelo destino. Yuri subiu na mureta do outro lado da grade para tentar puxá-lo de volta. Mas o perseguidor era completamente desequilibrado e simplesmente agarrou o braço dela e pulou, levando-a junto. Foi assim que ela morreu no mundo real e acabou dentro do projeto. Yuri vê tudo isso em um pesadelo e acorda gritando. Ela tinha esperança de que ao acordar estaria de volta em casa, mas fica decepcionada ao perceber que ainda tá presa naquele quarto estranho. Ela tenta arrombar a porta com chutes, dizendo que não tem graça nenhuma ter sido escolhida aleatoriamente para algo tão absurdo. Ela quer voltar para casa e cuidar da sua nova irmã postiça, mas parece não haver nenhuma forma de sair dali. Ela se joga na cama e de repente se lembra de que também recebeu uma habilidade. Ela abre o envelope para descobrir qual é e ao testá-la atinge a parede com força, provocando os tremores que haviam balançado o quarto de Akira mais cedo. Yuri fica impressionada com o poder que recebeu e acha que pode usá-lo para arrebentar a porta e sair daquele lugar. No entanto, a porta se revela mais resistente do que ela esperava e sua tentativa falha. Logo, o adversário de Yuri no duelo 1 contra 1 é anunciado, um sujeito musculoso e repulsivo, como se tivesse saído de um mangá de gosto duvidoso. Mas o problema não era só a aparência grotesca. Ele afirmava que conseguia dizer se uma garota era virgem apenas pelo cheiro, mesmo a uma distância de 3 metros, porque essa era sua habilidade. Enquanto ele se aproxima de Yuri com um sorriso nojento no rosto, a contagem regressiva chega a 0. Assim que as algemas se abrem, ela não hesita, gira o corpo e acerta um chute direto no rosto dele com toda a força. Mas para o azar de Yuri, ele gosta daquilo. A repulsa, o nojo e o ódio que ela sente só parece alimentá-lo. Sorrindo de forma doentia, ele chega ao ponto de abaixar levemente as calças, tentando provocá-la ainda mais. Com orgulho, revela que sua habilidade é absorver emoções negativas como medo, vergonha, desprezo para fortalecer o próprio corpo. Ele avança e consegue imobilizar Yuri num estrangulamento bruto. Enquanto aprende, comenta rindo que tem uma certa admiração por garotas da idade dela, e que foi sorte enfrentá-la logo na primeira rodada. Mas isso só serve para acender a fúria de Yuri.
Yuri já tinha enfrentado coincidências demais destruindo sua vida, e não aguentava mais ver homens desprezíveis agindo impunemente. Com os olhos em chamas de raiva, ela agarra a mão do adversário com força e a esmaga sem hesitar. O grito de dor dele ecoa pela arena. Aproveitando o momento, Yuri atinge o chão com o pé, levantando uma cortina de poeira. Num piscar de olhos, ela surge atrás do inimigo e desfere uma sequência brutal de golpes, cada um mais preciso e destrutivo que o anterior. Em segundos, ele está desacordado no chão. Ela só conseguiu fazer isso graças à sua habilidade conhecida pelo nome Deus Demônio, um poder que multiplica todas as suas capacidades físicas por 5, transformando raiva em força pura. Logo depois, Akira acorda com um segurança batendo à sua porta informando que chegou a hora do próximo programa. Ele é levado para uma sala onde já estão Yuri, Shin, Madoka e um sujeito com cara de macaco. Assim que Akira entra, Miona explica que a segunda rodada será uma batalha em equipe de 5 contra 5 e que começará em 2 horas. Essa é toda a explicação, o que deixa todo mundo insatisfeito. Akira pensa que se vão trabalhar em equipe, será preciso revelar as próprias habilidades uns aos outros. Como Madoka já tinha visto ele usando o canhão, certamente acreditava que esse era o poder verdadeiro. Akira, no entanto, fica em dúvida se deve contar a verdade por causa do grupo. De repente, o homem com cara de macaco toma a liderança da conversa. Ele se apresenta como Sawa e mostra que sua habilidade é criar uma corda a partir de um botão. Yuri fica extremamente decepcionada com ele e com orgulho revela sua própria habilidade. Madoka também compartilha a dele e Sawa começa a sentir inveja dos dois. Ele então pergunta ao fortão Shin qual é sua habilidade e Shin responde que aparentemente pode se tornar invencível por 2 segundos, mas que não pretende usar um poder que foi colocado dentro dele sem seu consentimento. Mesmo assim, ele afirma ser um lutador profissional e saber brigar. Chega a vez de Akira e ele decide manter sua habilidade real em segredo. Ele diz ao grupo que consegue transformar a mão em um canhão como Mion. Akira pensa que, se contar a verdade para as pessoas erradas, poderá acabar morto, e esse é um risco que não está disposto a correr com aquele grupo. Sawa insiste para que todos demonstrem seus poderes, mas Akira muda o foco da conversa perguntando a Madoka se ele está se sentindo bem após a luta anterior. Sawa acaba se deixando levar pelo assunto e pergunta a Madoka se ele perdeu mesmo o combate. Madoka diz para Sawa parar com isso e revela que depois da luta recebeu apenas alguns curativos e analgésicos. Os outros começam a comentar que o atendimento médico ali parecia coisa dos Estados Unidos, mas Akira fica aliviado por ter evitado mostrar seu verdadeiro poder. Ele nem tem certeza se sua habilidade funcionaria diante dos colegas, já que a descrição na carta era meio confusa. Por isso ele pretende usar a batalha em equipe como teste para explorar melhor seu poder. A conversa termina e todos se preparam para a segunda rodada. Sawa assume um tom mais sério e aconselha o grupo a aproveitar qualquer chance durante a batalha para eliminar o inimigo. Ele diz que não podem esperar que os adversários peguem leve, então o melhor a fazer é reduzir a concorrência para sobreviver. Eles chegam à arena onde acontecerá a segunda rodada e ali descobrem que a batalha na verdade será feita de duelos individuais, 1 contra 1. O primeiro combate é entre Sawa e Rin, a modelo ruiva. Ele fica irritado ao descobrir que a luta não será em equipe e Akira concorda. Akira entende que aquela conversa sobre trabalho em equipe foi só uma desculpa para fazer os participantes revelarem informações importantes que poderiam ser usadas contra eles depois. Sawa e Rin entram no ringue e assim que as algemas se abrem, Rin pede que Sawa desista. Ela tenta convencê-lo com palavras doces, mas ele desconfia e acha que ela tá escondendo algo debaixo da roupa larga que tá usando. Rin então tira a capa e mostra que tá usando a mesma roupa provocante de quando chegou ali. Ela promete recompensá-lo com o corpo dela se ele permitir que ela vença. Sawa fica tentado, mas recusa a oferta. Mesmo assim, ele finge que sua habilidade é perigosa demais e que não quer usá-la contra uma mulher. Por isso, sugere que resolvam a disputa com cara ou coroa. Rin aceita e ele joga a moeda. No instante em que ele desvia o olhar para acompanhar a moeda no ar, ela o ataca e perfura o corpo dele com lâminas afiadas. Sawa cai no chão e perde a luta. Ninguém consegue entender qual é o poder de Rin. Os paramédicos chegam, mas constatam que não há nada que possam fazer, então decidem apenas se livrar do corpo. Yuri tenta ajudá-lo, mas Akira impede, dizendo que já é tarde demais. Madoka chama Sawa de inútil por ter se descuidado no fim da luta e Yuri se ofende com isso. Até mesmo Shin pede que ele retire o que disse, pois ninguém deveria desrespeitar um companheiro que perdeu a vida lutando. Akira percebe que o grupo está se desestruturando, então intervém e diz que podem discutir os sentimentos depois, mas agora precisam se concentrar no jogo. Shin foi escalado para enfrentar Ringo, uma garota nerd de aparência tranquila e confiante. Shin avalia a situação com frieza. Seu plano é simples: tirá-la da arena rapidamente, sem machucá-la e evitar perder como Sawa. Assim que as algemas se abrem, ele dispara em sua direção. Seus movimentos são precisos e calculados, mas param de repente. Ringo ergue uma das mãos, calma e serena. Shin recua por instinto, esperando algum tipo de habilidade inesperada. A tensão toma conta da arena, mas Ringo apenas baixa a mão e desiste da luta. O silêncio que se segue é
de pura surpresa. O poder de Ringo é copiar uma fração das habilidades dos outros, e ela tentou usar isso em Shin. Como não sentiu diferença nenhuma, não conseguiu descobrir qual era o poder dele, por isso preferiu desistir, sabendo que não teria chance contra ele. Rin não gostou nada disso e começou a provocá-la, dizendo que não queria perder por causa do erro de uma colega de equipe. Outra garota chamada Siko interrompe Rin e promete que vencerá o próximo duelo para virar o jogo a favor do time delas. A oponente de Siko é Madoka. Assim que as algemas se abrem, Siko saca um estilingue e dispara uma bolinha de gude contra ele. Ela acredita que já venceu, mas Madoka rebate a bolinha, que de repente se transforma em uma bola de demolição gigante. Ele então transforma seu bastão em uma espada e avança contra Siko, que continua atirando mais bolinhas. Ele desvia de todas. Ela tenta ampliar a última antes que ele arrebata, mas dessa vez Madoka corta a bola ao meio. Na verdade, a habilidade dele não é apenas invocar uma espada, mas sim uma espada capaz de cortar qualquer coisa. Siko fica apavorada por ter que enfrentar alguém com uma habilidade tão poderosa e reflexos tão rápidos. Ela nem consegue desistir porque Rin continua lançando olhares ameaçadores para ela. Madoka pediu de forma calma para que ela se rendesse, mas ela estava com tanto medo de Rin que decidiu ignorar e jogar todas as bolinhas de gude que tinha no bolso contra ele. Madoka continuou desviando dos projéteis enquanto eles aumentavam de tamanho, mas logo se viu cercado por todos os lados. A menina anunciou que usaria sua última bolinha para derrotá-lo, mas Madoka cortou também. No entanto, ela havia mentido antes e ainda possuía mais uma escondida já preparada para atingi-lo. Antes que pudesse lançá-la, seu estilingue foi cortado e ela caiu no chão. Ela percebeu que Madoka havia escondido uma faca reserva e a lançado contra sua arma. Ele explicou que enquanto estava coberto pela bola gigante, quebrou seu bastão ao meio e transformou cada parte em uma arma separada. Ele se aproximou de Siko e pediu novamente que ela se rendesse enquanto ele ainda estava sendo gentil, mas ela apenas murmurou que a luta ainda não havia terminado. Madoka então notou a bolinha de gude que ela havia deixado cair antes bem aos seus pés. Antes que conseguisse reagir, a bolinha aumentou de tamanho e esmagou suas duas armas. A dor foi tão intensa que ele desmaiou e Siko venceu a rodada. Na sequência, Akira enfrentaria um adversário comum da equipe oposta. Enquanto Shin e Yuri pediam que ele vencesse a qualquer custo, ele não tinha intenção de se esforçar tanto. Ele estava certo de que mesmo que perdesse, ninguém perderia a vida e as punições não seriam tão graves. Por isso, planejava apenas aproveitar a luta para entender melhor como sua habilidade funcionava. Assim que as algemas se abriram, Akira tentou ativar a habilidade do canhão com base na crença do colega, mas nada aconteceu. Então ele se virou e disse para Madoka que ele havia decepcionado o time ao perder, por isso merecia ser punido. Desta vez ele conseguiu ativar o canhão e disparou um tiro falso perto de Madoka, que ficou irritado com a provocação. Akira entendeu então que sua habilidade só se ativaria contra o adversário com quem estivesse diretamente envolvido. Ele apontou o canhão para seu oponente, que ficou apavorado com a possibilidade de perder. Akira disparou, mas o adversário ativou seu poder e conseguiu dissipar tanto o disparo quanto o canhão da mão de Akira. Enquanto o homem se distraía com as garotas o aplaudindo, Akira lançou um sapato no rosto dele para testar seu tempo de reação e rapidamente se posicionou atrás dele. Apontando o canhão, exigiu que levantasse as mãos. Akira havia descoberto que o adversário podia anular poderes tocando o chão, mas estava próximo o suficiente para atacá-lo antes que ele fizesse isso. O homem se rendeu e Akira saiu da arena, onde Madoka ainda estava irritado com ele. Por fim, chegou a vez de Yuri. Para seu total desgosto e um profundo arrepio de repulsa, o adversário revelado era justamente o perseguidor do passado. Ele sorriu ao vê-la ali como se o reencontro fosse algo especial. Yuri, por outro lado, estava tomada pela fúria. Nada naquele momento importava mais do que acabar com ele. A luta começou, o perseguidor confiante declarou que ela podia fazer o que quisesse, seu corpo era capaz de endurecer por completo, tornando-o em teoria invulnerável. Mas aquilo não significava nada para Yuri. Sem hesitar, ela concentrou toda a sua raiva em um único golpe, um soco brutal, direto, sem piedade. O impacto lançou contra a parede com violência. A luta terminou ali, Yuri venceu, mas o que ela realmente queria não era a vitória, e sim o fim daquele ciclo. Shin comentou que apenas multiplicar a força por 5 não explicava aquele resultado, mas Akira explicou que Yuri podia aumentar todas as capacidades físicas em 5 vezes, e isso podia gerar efeitos impressionantes. Nesse momento, Mio apareceu e anunciou que era a hora do terceiro jogo, mas antes disso, a equipe perdedora seria punida. Os agentes chegaram, vendaram todos e os levaram para outra sala. Quando as vendas foram retiradas, Akira e sua equipe ficaram surpresos ao se verem em um restaurante fino. Mion disse que aquilo era recompensa por vencerem, enquanto os perdedores teriam que vestir trajes de coelhinhas e servir a comida. Akira e Madoka comeram sem se preocupar e Rin tentou se aproximar de Akira, mas ele não queria envolvimento com uma mulher perigosa como ela. Por outro lado, ele parecia estar ficando mais próximo de Yuri e até amarrou seu lenço no pulso dela, que estava machucado após o soco no perseguidor. Quando terminaram de comer, Mion contou sobre o terceiro programa e as equipes seguiram por caminhos diferentes.
Akira e seus colegas foram levados a uma sala onde receberam a instrução de se separar e seguir os caminhos à frente. No final de cada caminho receberiam instruções específicas que deveriam seguir. Madoka e Shin foram os primeiros a partir, dizendo que mesmo que se tornassem inimigos na próxima rodada, todos deveriam sobreviver. Antes que Yuri partisse, Akira disse a ela que o lenço era muito importante para ele, então ela deveria sobreviver e devolvê-lo depois. Ela corou ao ouvir aquilo e correu prometendo reencontrá-lo. No entanto, Akira só disse aquilo para garantir um vínculo que poderia ser útil no futuro. Akira seguiu pelo seu caminho e ao final encontrou uma sala com um celular. As algemas foram desativadas e o sistema anunciou que ele tinha 100 pontos e precisava juntar 1000. Nenhuma explicação adicional foi dada e a porta se abriu, conduzindo-o para fora. Lá ele descobriu que teria 30 minutos para derrubar o maior número possível de pessoas na área e cada vitória valeria 10 pontos. Akira começou a correr em busca de alvos quando de repente um garoto pulou na frente dele. Akira se preparou para lutar, mas o garoto pediu que parasse, dizendo que não queria brigar. Ele explicou que armou uma emboscada para poder recrutá-lo para sua equipe. Antes que Akira pudesse entender o que estava acontecendo, viu Yuri correndo em sua direção, seguida por um grupo de pervertidos. Ela ficou aliviada ao vê-lo e se escondeu atrás dele. Akira continuava confuso. Os pervertidos disseram que queriam recrutar novatos como eles para a equipe vermelha, enquanto o garoto tentava levá-los para a equipe verde. Akira, Yuri e o garoto da equipe verde começaram a fugir enquanto o velho da equipe vermelha tentou atingi-los pelas costas. Akira rebateu o ataque com seu próprio disparo, criando uma explosão tão grande que sacudiu a área e deu tempo para todos escaparem. O garoto se apresentou como Sato e agradeceu a Akira por ter salvo sua vida. Akira e Yuri também o agradeceram e perguntaram sobre toda aquela história das equipes vermelha e verde. Sato explicou que o terceiro teste envolvia 2 grandes grupos. A equipe vermelha era extremamente perigosa, liderada por 2 indivíduos inteligentes, fortes e impiedosos. Akira achou que seria melhor se juntar à equipe verde e seguir o Sato até a base deles. Lá encontrou um assentamento bem estruturado com até um bebê recém-nascido, cuja mãe havia sido levada ao projeto quando estava grávida de 3 meses. Akira ficou impressionado com a organização do lugar e pensou que para manter tantos superpoderosos unidos e em paz, o líder da equipe verde deveria ser alguém muito forte e sábio. Sato os levou até Yudo, o líder, que ficou feliz em receber 2 novos integrantes, ao saber que Akira tinha a habilidade do canhão considerada de nível A e que Yuri podia quintuplicar sua força física, uma habilidade de nível A+. Yudo e Sato ficaram eufóricos, pois isso poderia mudar o rumo da disputa. Akira e Yuri ficaram surpresos com a reação deles, que era bem diferente do que haviam imaginado. Yudo explicou que o objetivo da terceira fase era juntar 1000 pontos completando várias missões. Os pontos serviam como moeda para comprar praticamente qualquer coisa. Muitos formaram pequenos grupos para sobreviver, mas a equipe vermelha começou a crescer de forma suspeita, sequestrando jogadores sem motivo claro. Ele contou que a equipe vermelha não queria passar para o próximo teste e por isso transformaram aquela área em seu próprio reino, explorando os mais fracos como se fossem escravos. Yudo então criou a equipe verde para combater essa tirania. Além disso, existia a equipe azul, que se mantinha neutra e agia apenas conforme os objetivos individuais de seus membros. Yudo pediu a ajuda de Akira e Yuri para enfrentar a equipe vermelha e Yuri aceitou imediatamente. Akira, por outro lado, tinha outros planos. Ele apontou sua mão para Yudo, assustando todos na sala. Mas Yudo permaneceu calmo e o canhão de Akira não se manifestou. Akira ficou em choque, sem saber se aquilo era por causa da habilidade de Yudo ou porque ele mesmo não acreditava totalmente em seu poder. Yudo disse que se Akira quisesse tomá-lo como refém, podia tentar e o desafiou a atirar. Akira disparou, mas Yudo anulou completamente o ataque, apenas sorrindo e perguntando se agora ele estava satisfeito. Yuri ficou furiosa com a atitude de Akira, mas Yudo a acalmou, dizendo que seu poder permitia bloquear qualquer ataque. Ele achava que Akira queria testar se ele era realmente capaz de liderar, e perguntou se havia passado no teste. Nesse instante, uma senhora entrou na sala e informou que haviam chegado muitos recrutas novos. Isso era bom para o time, mas não havia quarto suficiente. Akira sugeriu que ele e Yuri dividissem um quarto, o que deixou ela completamente sem reação. Para piorar, ela ainda encontrou um item de proteção no quarto em que deveriam dormir juntos. Yuri se perguntou se finalmente iria conseguir alguma coisa com Akira naquela noite, e ele disse que tinha algo muito importante para contar, o que fez suas esperanças crescerem ainda mais. Akira entregou a ela um pedaço de papel e ela achou que fosse uma declaração de amor. No entanto, o bilhete dizia que a verdadeira habilidade dele não era o canhão, e sim a telepatia. Yuri ficou decepcionada, mas Akira pediu que ela tentasse acreditar nisso. Quando ela aceitou essa ideia, os dois conseguiram se comunicar mentalmente. Yuri ficou muito animada com a descoberta, mas Akira disse que a partir daquele momento ela só deveria falar com ele por telepatia. Ele explicou que precisava dizer algo muito importante e confidencial, mas acreditava que o quarto podia estar grampeado por ordem de
de Yudo. Yuri perguntou se ele desconfiava do líder e Akira respondeu que Yudo era muito competente, por isso era natural que quisesse vigiar de perto os novatos mais promissores. Finalmente, Akira revelou que sua habilidade verdadeira era aquela que a outra pessoa acreditava que ele tinha. Yuri teve dificuldade para processar isso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os celulares dos dois tocaram com uma mensagem em vídeo enviada por Mion. Ela anunciou que no dia seguinte todos teriam que participar de uma missão grandiosa de caça a gols e que deveriam aproveitar a oportunidade para acumular o máximo de pontos possível. Depois disso, Akira propôs um acordo com Yuri. Ele pediu que ela continuasse acreditando que a habilidade dele era telepatia, para que eles pudessem manter contato mental e combinar outros truques. Quando ele quisesse usar a habilidade do canhão, bastaria trocar o alvo para outra pessoa. Na manhã seguinte, Yudo reuniu todos os membros da equipe e explicou os detalhes da missão. Eles chegaram até as ruínas onde Mion já os esperava com os ghouls. Akira ficou chocado ao ver que os ghouls se pareciam exatamente com a múmia que o havia atacado no começo de tudo. Mion explicou que cada ghoul abatido valeria 30 pontos e que era proibido usar habilidades contra outros participantes. Com isso, ela iniciou a missão e os ghouls avançaram sobre os jogadores. Membros com habilidades defensivas como Yudo bloquearam os ataques enquanto os combatentes ofensivos derrubavam os monstros com facilidade. Akira ativou o canhão usando membros da própria equipe como âncoras para o seu poder e começou a eliminar os ghouls. Nesse momento, os líderes da equipe vermelha, Ikai e o vice-líder Kuro apareceram. Eles não pretendiam participar da caça aos ghouls, mas estavam ali para enfraquecer a equipe verde. Ao vê-los, todos da equipe verde recuaram, pois Yudo queria esconder suas habilidades dos inimigos. Porém, os líderes da equipe vermelha tinham outros planos. Kuro possuía uma habilidade chamada Agiota, que o permitia cobrar à força qualquer dívida que alguém tivesse com ele. Usando essa habilidade, ele forçou vários jogadores fracos a enfrentar os ghouls, o que resultou na morte de muitos deles. Rengo estava entre os alvos, mas Yuri e Akira salvaram antes que fosse morto. Eles pediram a Yudo para resgatar os outros e ele concordou. Ordenou que todos salvassem os jogadores forçados a lutar. Nesse instante, Mion decidiu apimentar as coisas. Ela estalou os dedos e libertou o monstro-chefe das ruínas que matou um ghoul com facilidade ao sair. Kuro enviou algumas vítimas na direção da criatura, e um dos tanques da equipe verde correu para protegê-las. O monstro o atingiu e logo em seguida atacou Akira, que revidou com um disparo, mas também foi derrubado. Yudo correu para ajudá-lo e pediu que ele fugisse e resgatasse outras pessoas, pois ele próprio enfrentaria o monstro. Yudo sabia que usar seu poder significaria revelar a sua maior carta contra a equipe vermelha, mas não havia outra escolha. O monstro avançou e Yudo ativou sua habilidade Mediador, que permitia realizar negociações pacíficas com a outra parte. Com isso, ele anulou todos os ataques recebidos e ao encerrar a negociação devolveu todo o dano acumulado contra o inimigo, abrindo um enorme buraco no corpo do monstro. Yudo feriu a mão nesse processo e Kuro observou tudo para tentar entender sua habilidade. A equipe verde comemorou a vitória correndo até o líder para celebrar. Porém, Mion avisou que o jogo ainda não havia terminado. O monstro derrotado começou a devorar outros ghouls e rapidamente regenerou o ferimento. Ele se levantou novamente e Yudo mandou todos fugirem e o deixarem para trás. Yuri se recusou a abandoná-lo e correu em direção a ele, mesmo com os outros tentando impedi-la. Ela conseguiu ajudar Yudo com um chute que afastou o monstro, mas ele voltou a atacar. Ela agarrou o líder e pulou pro lado, mas os dois ficaram vulneráveis. Foi nesse momento que Akira disparou contra o monstro para salvá-lo. Mion se divertiu com a cena e Akira jurou em silêncio que terminaria aquele jogo e a enfrentaria de novo. Yudo começou a repreender os dois por sua imprudência, mas Akira pediu que deixasse tudo nas mãos deles. Ele e Yuri atacaram o monstro dos dois lados enquanto conversavam por telepatia, mas os golpes não causavam nenhum dano. Akira então teve uma ideia e conduziu o monstro até as ruínas longe dos outros. Assim que chegou, sinalizou para que Yuri fizesse a parte dela. O monstro atingiu com força e todos pensaram que ele havia morrido. Quando a poeira baixou, Akira estava ileso e disparou seu canhão direto na boca do monstro, explodindo sua cabeça. Yuri ficou aliviada e o abraçou, mas o monstro começou a se levantar novamente. Eles ficaram apreensivos até que Ikai apareceu e arrancou a cabeça da criatura com as próprias mãos. Ikai comentou que Akira e Yuri formavam uma dupla divertida e começou a rir. Yuri ficou furiosa com o fato de ele rir depois de ter deixado tantas pessoas morrerem. Ela o atacou, mas Ikai bloqueou seu chute com facilidade e a jogou no chão. Akira e Yudo foram ajudá-la, mas Mion disparou um tiro de advertência e interrompeu o confronto. Ela anunciou que a missão ainda não havia acabado e que os participantes não podiam lutar entre si naquele momento. Apesar disso, ela estava animada com a ideia de uma guerra entre as equipes verde e vermelha. Por isso, propôs uma missão especial e exclusiva para os dois grupos. A nova tarefa seria um evento em equipe onde o objetivo seria capturar o líder inimigo, roubar seu dispositivo e sincronizá-lo com o próprio. Ikai gostou da ideia e perguntou a Kuro o que ele achava.
Kuro disse que se fosse uma guerra total, o prêmio deveria ser proporcional e queria que todos os membros da equipe verde perdessem a vida se a equipe vermelha vencesse. Mion aprovou a proposta. Yudo tentou protestar dizendo que era injusto, mas Mion não deu ouvidos. Ela declarou que a missão especial chamada Caça ao Rei aconteceria dali a 7 dias, quando todos estivessem em condições de lutar. Akira e os outros voltaram para a base da equipe verde e os feridos receberam cuidados imediatos. Depois de se recuperar, Yudo chamou Akira até seu escritório e perguntou sobre sua habilidade real. Ele tinha visto Akira ser atingido pelo monstro e queria saber como ele sobreviveu. Akira respondeu que seu poder não era o canhão, mas se recusou a revelar mais detalhes. No entanto, prometeu usar sua habilidade para derrotar a equipe vermelha. Do lado de fora, uma garota foi buscar lenha e acabou encontrando um integrante da equipe vermelha. Felizmente, Shin apareceu e a salvou. Ela o levou de volta à base e todos ficaram tensos ao ver aquele sujeito forte entrando no acampamento. Mas Akira e Yuri o reconheceram e garantiram que ele era confiável. Yudo também foi recebê-lo quando Mion fez um anúncio geral. Ela avisou que em 7 dias aconteceria a missão que decidiria qual equipe sobreviveria e qual seria eliminada. Yudo disse que embora fosse um desafio arriscado, também era uma chance de derrotar a equipe vermelha de uma vez por todas. Akira, no entanto, acreditava que o mais perigoso de todos era Kuro, que tinha conseguido manipular Mion para aceitar condições que colocavam todos em risco. Enquanto caminhava até seu quarto refletindo sobre isso, Akira foi abordado por Ringo, a garota nerd. Ela revelou que também era gamer e grande fã de Akira, que já havia vencido várias vezes no jogo favorito dela. Ela agradeceu por ele tê-la salvado e ficou nervosa ao tentar falar sobre sua habilidade. Embora pretendesse tocar no assunto com cuidado, acabou dizendo diretamente que sabia qual era o verdadeiro poder dele. Akira ficou surpreso e imediatamente a puxou para dentro do quarto bem quando Yuri estava chegando. Lá dentro, ele a encurralou contra a parede e pediu que explicasse. Ringo contou que seu poder era copiar até 1/10 da habilidade de outra pessoa, o que permitia descobrir qual era o poder original. Ela também explicou que sua habilidade exigia um parceiro assim como a dele e pediu para que Akira fosse esse parceiro. Akira perguntou se, por ter sido escrava da equipe vermelha, ela conhecia as habilidades dos membros de lá. Ringo apenas sorriu com confiança e Akira sentiu que havia encontrado sua arma secreta. Logo depois, ela saiu do quarto acompanhada de Bate e encontrou Yuri no caminho. No dia seguinte, Akira visitou Yuri, que agora estava em outro quarto. Ele a convidou para ir com ele até a base da equipe azul, mas saiu antes que ela pudesse responder. Ela pretendia ir com ele, mas antes queria entender o que estava acontecendo entre Akira e Ringo. Enquanto isso, Kuro começou a preparar a equipe vermelha para a missão, reunindo os membros mais poderosos do grupo. Rin também havia se juntado à equipe e os outros membros eram tão poderosos e insanos quanto ela. O assistente de Kuro trouxe de volta um dos escravizados que havia sido devolvido pela equipe verde. Esse escravo revelou que foi libertado da base da equipe verde por um espião infiltrado da equipe vermelha que também havia enviado uma mensagem para Kuro. O espião afirmava ter visto Akira ser atingido pelo monstro-chefe, o que o levou a acreditar que sua habilidade não era o canhão, mas outra coisa. Kuro acreditou nessa informação e foi imediatamente até Ikai, que estava treinando com alguns ghouls. Ele avisou o chefe que na batalha que se aproximava o maior perigo seria Akira. Enquanto isso, Akira e Yuri estavam a caminho da base da equipe azul quando ele pediu que ela o ajudasse a usar a habilidade dela. Ela tentou acreditar que ele tinha a mesma habilidade que ela, mas controlar aquilo se mostrou muito mais difícil do que esperava. Akira não conseguia nem andar depois de ter todas as suas capacidades físicas multiplicadas por 5, dizendo que era como colocar um motorista de táxi dentro de um carro de Fórmula 1. Ele acreditava que Yuri era uma gênia por conseguir usar seus poderes de forma tão natural. Durante a luta contra o monstro-chefe, ele havia feito Yuri imaginar que ele tinha o poder de se teletransportar. Apesar de ter funcionado, aquilo tinha sido um grande risco e Akira não queria repetir esse tipo de aposta. Por isso ele queria pesquisar quais habilidades conseguia usar de forma segura. Primeiro, Akira queria testar se era capaz de se transformar em outras pessoas. Yuri teve dificuldade em imaginar isso, então ele se escondeu atrás de uma árvore e pediu que ela pensasse em alguém. Quando saiu do esconderijo, Akira havia se transformado em Ringo. Ele percebeu que Yuri precisava visualizar claramente o alvo para que ele pudesse usar essa habilidade. Em seguida, perguntou se ela tinha escolhido Ringo porque a viu sair do quarto dele na noite anterior. Akira resolveu ser honesto e contou a Yuri que Ringo havia descoberto sua habilidade e queria trabalhar com ele. Ringo pediu para ele contar isso a Yuri como uma forma de garantia, mas pediu que mantivesse em segredo os próprios poderes. Akira afirmou que, embora Ringo parecesse do lado deles, ele ainda não confiava nela por completo. Disse que só confiava em Yuri e queria ouvir a opinião dela depois que encontrassem Ringo novamente. Logo depois, eles chegaram à base da equipe azul, onde Madoka já havia se juntado. O líder preguiçoso da equipe azul, Omoto, perguntou o que eles queriam
missão, e Akira explicou sobre a missão de batalha entre as equipes verde e vermelha. Ele estava ali para contratar os membros da equipe azul como mercenários em troca de pontos. O Moto disse que a oferta era interessante, mas não queria passar a informação adiante por conta própria. Ele disse que só avisaria os membros se Akira o deixasse ficar com Yuri, pois ela era exatamente o tipo dele. Akira recusou imediatamente, dizendo que Yuri valia mais do que 20 pessoas comuns. Ele disse que se o Moto realmente quisesse algo equivalente, que se juntasse ao time dele e obedecesse suas ordens. O Moto ficou impressionado com a determinação de Akira e concordou em informar os membros sobre a proposta, mas recusou participar da luta pessoalmente, pois acreditava que a equipe verde perderia. Com isso, ele foi embora e Madoka se aproximou para avisar Akira que havia se juntado à equipe vermelha. Ele queria se tornar o maior rival de Akira e derrotá-lo, mas isso não afetou Akira, que apenas disse para ele fazer o melhor possível antes de ir embora. Eles retornaram à base e continuaram os preparativos para a batalha. Finalmente, o dia decisivo chegou e a equipe verde seguiu para o local da missão, composto por 5 torres espalhadas pela floresta. Akira e Yuri já haviam explorado a área e previsto que aquele seria o destino da missão, e Yudo agradeceu a Akira por isso. O agente que os acompanhava informou que as regras seriam explicadas pelos dispositivos. Mion apareceu nas telas de todos e disse que precisavam roubar os dispositivos dos inimigos. Quando os dispositivos se afastassem 3 metros de seus usuários, as algemas seriam ativadas e os poderes selados. Para cada jogador capturado, ganhariam 1 ponto. Ao colocar os dispositivos nas zonas especiais de cada torre, ganhariam 10 pontos. Esses pontos poderiam ser usados para obrigar Mion a realizar ordens, como fazer anúncios por 1 ponto ou selar a habilidade de um inimigo por 50 pontos. O jogo terminaria quando o dispositivo do líder inimigo fosse roubado. O agente então pediu que a equipe verde registrasse seu líder, e Yudo pressionou alguns botões no aparelho. Com isso, a missão começou e Yudo instruiu a todos para capturar 3 das 5 torres e protegê-las a qualquer custo para que pudessem selar as habilidades dos inimigos. Os membros da equipe se espalharam e o grupo de Sato conseguiu conquistar a primeira torre. Outro grupo tentou capturar a segunda, mas Ikai estava ali e derrotou todos sozinho. A líder desse grupo estava em contato com os outros e tentou ganhar tempo até que os principais atacantes chegassem. Ela sacou sua espada gigante e começou a atacá-lo, mas ele não teve dificuldade em desviar. Ela começou a se cansar e Ikai segurou a espada dela, dizendo que colocasse mais força. A mulher esperava por isso e ativou sua verdadeira habilidade, que era manipular o peso da espada. Ikai foi empurrado pelo peso, mas simplesmente quebrou a arma e a chutou para longe. A mulher sofreu ferimentos graves com um chute poderoso, mas Ikai disse estar impressionado com a força dela. A espada havia virado um bastão e ele devolveu a arma, pedindo que continuasse brincando com ele até que seus colegas chegassem. Em outro lugar, o velho esquisito da equipe vermelha estava matando pessoas apenas com um toque. Uma garota de cabelo azul comandava drones que atiravam contra os membros da equipe verde, e um velho samurai cego cortava todos à sua frente. Shin enfrentava o assistente de Kuro. Já Akira estava diante de Rin. No entanto, ela não estava ali para lutar, e sim para concluir uma troca que haviam combinado antes. Após finalizarem a troca, Rin tentou se aproximar de Akira, mas ele continuava desconfiado e fugiu. Assim que ele desapareceu de vista, Rin fez contato com alguém e revelou a localização de Akira. Em outro ponto, Shin descobriu que o assistente de Kuro havia matado os outros membros do seu grupo. Ele o agarrou pelo pescoço, mas o inimigo usou seu poder para encolher a algema e forçou Shin a recuar. Em seguida, mostrou que havia um fio de aço amarrado ao pulso de Shin e ativou sua habilidade para encolher o fio, cortando o braço dele. Mesmo assim, Shin acreditava que a batalha não havia terminado e usou seu lenço para estancar o ferimento. Na área de Ikai, ele estava decepcionado por ninguém ter vindo ajudar a mulher da espada pesada. Ele estava prestes a acabar com ela quando Yuri apareceu e o afastou com um chute, salvando a mulher. Ikai riu, dizendo que finalmente alguém interessante tinha vindo enfrentá-lo. Yuri deitou a mulher de lado e atacou Ikai. Ele bloqueou os golpes dela, mas ela usou sua mobilidade superior para se afastar depois de acertar alguns golpes. Esse era o plano de Akira, que havia previsto que Ikai provavelmente possuía a mesma habilidade que ela, e por isso Yuri não conseguiria vencê-lo apenas com força. Ikai tentou impedir a tática de ataque e fuga agarrando a mão dela, mas Akira já havia dito a Yuri o que fazer se isso acontecesse. Ela acertou o joelho no rosto do Brutamontes e em seguida desferiu uma sequência de socos poderosos que o derrubaram, mas ele se levantou novamente, pronto para continuar lutando. Enquanto isso, Kuro acreditava que seu espião logo trairia Yudo. No entanto, graças às habilidades de Ringo, conseguiram isolar e capturar o espião antes que ele fizesse qualquer coisa. Akira havia pedido para ela descobrir se algum dos escravos resgatados da equipe vermelha estava mentindo sobre suas habilidades, e assim ela identificou o traidor. Ringo conseguiu convencer o espião de que não perderiam.
e ele prometeu conversar com ela depois de beber um pouco de água. No entanto, quando Ringo voltou, o espião já estava morto, o que significava que havia um segundo espião. Nem Ringo nem Yudo sabiam que a verdadeira traidora era a senhora idosa, que foi quem matou o homem. Do outro lado, Akira corria em direção a Kuro para derrotar o cérebro da equipe vermelha. Antes, ele não queria que Yuri fosse ajudar a mulher da espada, mas ela o ignorou porque sentia que ele não a via como parceira, apenas como uma ferramenta. Por isso, agora ele estava sozinho. De repente, algumas facas voaram na direção dele e ele desviou a tempo de ver que Madoka havia chegado para o confronto que tanto desejava. Akira ativou o canhão e disparou contra uma árvore atrás de si, mas Madoka cortou a árvore caída, usou os pedaços como lâminas e os lançou contra Akira. Akira tentou jogar com a mente de Madoka, mas foi interrompido pela chegada do samurai cego da equipe vermelha. Graças ao aviso de Madoka, Akira conseguiu desviar do primeiro golpe. O samurai preparava outro ataque, mas Madoka lançou algumas adagas contra ele. Madoka então propôs uma trégua a Akira, dizendo que os dois deveriam se livrar do samurai que estava atrapalhando o duelo deles. No entanto, tudo isso fazia parte do plano de Akira. Ele havia pedido a Rin que chamasse o samurai até aquela localização, ao mesmo tempo em que chamava Madoka, com a intenção de usar o delinquente impulsivo como parceiro, já que Yuri não estava por perto. Eles suspeitavam que o samurai possuía a mesma habilidade de Madoka, pois as facas de Madoka, que podiam cortar qualquer coisa, não conseguiram atravessar a espada dele anteriormente. Porém, quando o samurai balançou sua espada e lançou um corte aéreo que cortou as árvores atrás deles, ambos tiveram que repensar suas estratégias. O samurai lançou mais um golpe aéreo e eles mal conseguiram bloqueá-lo antes de Akira levantar poeira para escapar. Madoka ficou confuso sobre o tipo de habilidade que enfrentavam, mas Akira, que havia aprendido com Ringo que o samurai realmente possuía a mesma habilidade de Madoka, continuou pensando no segredo por trás dos cortes aéreos. Madoka não se importava com isso e apenas pediu que Akira o cobrisse. Em seguida, Madoka iniciou um ataque surpresa contra o samurai cego, que conseguiu bloquear o golpe. Os dois trocaram ataques e o samurai conseguiu desarmá-lo. Aproveitando essa brecha, Akira tentou atingi-lo com o canhão através das árvores, mas o samurai reagiu com um corte aéreo e o feriu. O samurai estava certo de que venceria, mas Akira disse a Madoka para usar os estilhaços. O samurai também reagiu a essa fala, mas não antes de Madoka, que transformou os estilhaços em facas com sua habilidade e o chutou em direção ao inimigo. Uma das facas atravessou a cabeça do samurai, que sofreu ferimentos graves e morreu. Em outra parte da floresta, a garota de cabelo azul havia derrubado todos os adversários a tiros, mas uma freira, antes de morrer, torceu o pescoço de uma boneca e a lançou em direção a ela. A boneca atingiu a perna da garota e, de repente, o pescoço da garota girou 180 graus, fazendo-a cair no chão. No entanto, ela apenas se levantou e rearrumou o pescoço. Estava prestes a mutilar o corpo da freira quando Rin apareceu ali e perguntou qual era a habilidade verdadeira dela. A garota ficou furiosa e declarou que mataria Rin, pois nunca gostou dela desde o início. Ela afirmou que colocaria toda a culpa na equipe verde e Rin respondeu que pensava da mesma forma. Rin lambeu a mão, que se transformou em uma lâmina, mas a garota de cabelo azul não acreditava que ela representasse perigo. Ela atacou Rin, que bloqueou o golpe, fazendo lâminas brotarem do joelho. A oponente então trocou para ataques à distância com drones que conseguiram ferir Rin. No entanto, Rin apenas esperava por isso. Ela espirrou gotas de sangue na direção da adversária, que se transformaram em lâminas no meio do caminho e destruíram os drones. No ataque seguinte, Rin causou um ferimento grave na garota, que ainda tentou reagir. A faca dela ficou presa em uma árvore, e Rin usou o próprio sangue para prendê-la no lugar enquanto se afastava, seguindo para uma área mais profunda da floresta. A adversária ativou drones tanque, mas Rin também os destruiu. Mais adiante, Rin encontrou uma garota carregando uma caixa. Ela perfurou a caixa, matando quem realmente controlava a garota de cabelo azul. A garota que carregava a caixa era apenas uma escravizada, com a habilidade de criar brinquedos muito realistas. Ela ficou confusa com a traição de Rin, que explicou que havia feito um acordo com a equipe verde. Segundo esse acordo, ela seria considerada uma espiã infiltrada do lado vencedor, o que garantiria sua sobrevivência não importando o resultado. Rin decidiu então matar a garota também, eliminando todas as evidências contra si. Em outra parte, Shin continuava enfrentando o assistente de Kuro, que usava a habilidade de encolher a distância entre as coisas. Com essa habilidade e os fios de aço espalhados pelo campo, ele conseguiu amputar parte do pé de Shin. Mesmo com tanto dano, Shin permaneceu fiel aos seus princípios e recusava-se a usar a habilidade que lhe foi concedida sem consentimento. No movimento seguinte, o inimigo encolheu a distância entre eles e apareceu atrás de Shin, colocando um laço feito de fibra de aço ao redor de seu pescoço. Estava prestes a matá-lo quando a garota que Shin havia salvado anteriormente surgiu
surgiu voando e derrubou o assistente. Ele decidiu atacá-la primeiro. Shin correu para salvá-la e foi atingido no peito por uma faca. Nesse momento, Shin se lembrou de seu passado. Quando criança era frágil e doente, e seu irmão mais velho era um lutador de luta livre muito respeitado. Um dia eles sofreram um acidente e o irmão morreu. Seus órgãos foram usados para salvar Shin. De repente, Shin viu a ilusão do irmão mais velho em seu traje de luta livre que lhe disse para usar sua habilidade, pois agora havia algo a proteger. Shin decidiu fazer isso e ativou sua habilidade, tornando-se invencível por 2 segundos. Vestido com uma armadura completa, ele destruiu facilmente os fios de aço. Avançou contra o assistente e aplicou um golpe final devastador, acabando com ele. Quando sua invencibilidade terminou, Shin prometeu que usaria sua habilidade e faria os responsáveis por aquele programa se arrependerem de tê-lo levado pra lá. Em outro local, Sato enfrentava o velho com o poder de destruir qualquer coisa que tocasse. Ele já estava gravemente ferido e suas flechas se desintegravam ao serem tocadas pelo velho. Mesmo assim, Sato estava disposto a se sacrificar por sua equipe. Foi nesse momento que Akira apareceu para ajudá-lo. Sato pediu que ele apoiasse Yuri e matasse o líder inimigo. Akira avaliou o estado de Sato e disse que ele deveria correr até o local e salvar a mulher da espada pesada, por quem tinha uma queda. Sato prometeu que salvaria sua paixão e partiu, deixando Akira frente a frente com o inimigo. Akira lançou uma pedra que foi destruída imediatamente. Observando, ele percebeu que o velho causava reações químicas com o toque. O velho ficou impressionado com a dedução de Akira, mas também sabia por informação de Kuro que Akira possuía várias habilidades. Acreditando que Akira não podia usar o canhão naquele momento, decidiu atacá-lo logo. Akira correu e se escondeu atrás de uma árvore, de onde puxou a espada do samurai cego. O velho, ao ver isso, acreditou que Akira havia matado o samurai e roubado sua habilidade. Entrou em pânico, que era exatamente o que Akira queria. Ele copiou o golpe aéreo do samurai e feriu o velho, depois tomou seu dispositivo e o eliminou do jogo. O velho perguntou qual era a verdadeira habilidade de Akira, e ele respondeu apenas que deixou que todos acreditassem que o canhão não era seu poder real propositalmente, para criar ambiguidade e controlar o jogo. Na base da equipe verde, a busca pelo verdadeiro espião continuava. Como o primeiro espião havia sido morto com uma faca, Ringo passou a suspeitar da senhora idosa, que era hábil com armas brancas. Tentou afastar esse pensamento, já que a mulher estava com o grupo há muito tempo, mas resolveu investigar sua habilidade. No entanto, a velha já havia agido. Ela tentou atacar Yudo com sua verdadeira habilidade, que era o uso de um canhão, mas Yudo estava preparado. Ele bloqueou o disparo e disse que sempre soube que ela era uma espiã. Ringo e outro rapaz apareceram, mas Yudo os mandou se afastar. Ele perguntou à mulher por que ela estava fazendo aquilo e ela revelou que Ikai e Kuro eram crianças do orfanato onde ela havia trabalhado. Ela não conseguiu protegê-los no passado, mas agora estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. De repente, ela puxou o filho da mulher da espada pesada e apontou seu canhão para ele, exigindo que Yudo jogasse fora o dispositivo e desativasse sua habilidade se quisesse salvar o garoto. Yudo atendeu à exigência e foi gravemente ferido por ela. A mulher começou a se afastar com o garoto e ligou para Kuro, dizendo que havia matado o líder inimigo, mas Mion respondeu que o jogo ainda não tinha acabado, pois Yudo não era o verdadeiro líder. Nesse momento, Akira chegou e Kuro percebeu que ele podia ser o verdadeiro comandante do grupo. Enquanto isso, Ringo decidiu enfrentar a mulher traidora e salvar o menino, mas a senhora usava sua habilidade de canhão para manter Ringo na defensiva. Ringo estava apavorada, mas se lembrou das palavras de Akira, que havia pedido que ela confiasse em suas habilidades e tentasse copiar o poder da inimiga. Ringo acreditou nisso e copiou a habilidade da mulher, manifestando um canhão em sua própria mão. Mesmo com apenas 1/10 do poder original, sua taxa de disparo era 10 vezes maior. Com mais confiança, ela pediu que a mulher colocasse o menino de lado para não se ferir. A mulher aceitou e as duas começaram a atirar uma na outra. Em poder bruto estavam equilibradas, mas Ringo havia aprendido a atirar com soldados ruins e só conseguia acertar as pedras. A mulher conseguiu se aproximar, jogou Ringo no chão e começou a espancá-la, exigindo que revelasse a identidade do verdadeiro líder. Ringo se recusou a revelar qualquer informação e em seguida começou a chorar, dizendo que jamais deixaria que alguém tão cruel levasse o garoto, não importando o que acontecesse. Ela atirou nas pedras atrás de si, fazendo com que elas desmoronassem. Ringo afirmou que preferia matar o menino a deixá-lo nas mãos de alguém maldosa. A mulher idosa entrou em pânico e começou a revirar os escombros, mas não encontrou o menino. Na verdade, tudo fazia parte de um truque de Ringo, que aproveitou a oportunidade para colocar o garoto em segurança sob sua proteção. Ela mandou a mulher jogar fora seu dispositivo e se render, garantindo que desta vez atiraria de verdade. A mulher obedeceu, mas enquanto Ringo se abaixava para pegar o dispositivo, a mulher agarrou uma pedra e tentou matá-la. Ringo percebeu e atirou no penhasco acima delas, fazendo as rochas caírem sobre a mulher, esmagando-a. Enquanto isso, Yuri e Kai continuavam em combate até que Madoka e Shin
Shin chegaram como reforços. Eles disseram que Akira os havia enviado para ajudá-la, pois ele estava lidando com Kuro naquele momento. Ikai riu do plano e comentou que os inimigos subestimaram tanto ele quanto Kuro. Em outro lugar, Kuro havia cercado Akira com seus subordinados, dizendo que não importava qual fosse sua habilidade, ele o mataria de qualquer forma. Akira decidiu agir primeiro e disparou o canhão contra Kuro, mas o ataque foi bloqueado pelas esferas gigantes de Seiko, uma das escravizadas por Kuro. Em seguida, outro subordinado transformou a esfera gigante em tijolos menores e atingiu Akira com eles. Akira tentou disparar um tiro de advertência para assustá-los, mas como todos estavam sob a habilidade de Kuro, chamada Agiota, ninguém podia desobedecer suas ordens. Kuro afirmou que sempre esteve no controle e Akira perguntou se era isso que ele queria dizer quando chamava aquele lugar de reino. Ao ouvir essas palavras, Kuro hesitou por um momento e se envolveu em uma conversa inútil com Akira. Disse que mesmo parecendo que havia sido surpreendido, na verdade tudo estava dentro dos planos dele. No momento em que o termo reino foi mencionado, Kuro parou os movimentos de seus subordinados, o que fez Akira se sentir aliviado. Esse alívio foi registrado como uma dívida para com Kuro, tornando Akira seu escravo. Como pagamento, Kuro imobilizou a perna direita de Akira e ordenou que seus escravizados o atacassem. Akira foi forçado a usar o que todos acreditavam ser sua segunda habilidade e se teleportou para trás de Kuro para atacá-lo. No entanto, Kuro já havia posicionado seus subordinados ali e eles o detiveram. Kuro esfaqueou Akira, afirmando que tudo saiu como planejado. Mas Akira respondeu que era isso que Kuro pensava. Disse com confiança que fez Kuro acreditar que o plano estava funcionando, quando na verdade era ele quem havia preparado a armadilha. Nesse momento, Akira estava bem diante dele. Essas palavras fizeram Kuro acreditar que Akira era capaz de usar a habilidade de Yudo, e ele o atacou por instinto. Akira utilizou a habilidade de Yudo para anular o golpe e refletir o dano, impedindo que Kuro ordenasse algo ao seu subordinado. O impacto lançou Kuro para longe, e a marca de escravo desapareceu de todos os outros. As pessoas celebraram e Akira se levantou, revelando que nunca havia sido ferido. Ele apenas usou pedaços de carne e livros para absorver o primeiro ataque de Kuro. Kuro, incrédulo, escutou Akira dizer que havia planejado tudo desde o início. Dias antes, Shin capturou o primeiro espião da equipe vermelha durante uma tentativa de fuga. Ele contou a Akira que viu uma boa oportunidade e com a ajuda de Yuri se disfarçou de espião e correu até a base da equipe vermelha. Lá forneceu informações que fizeram Kuro agir exatamente como ele queria. Assim, Akira também descobriu suas habilidades. Ele explicou a Kuro que durante todo esse tempo ele esteve em suas mãos e o próprio estrategista admitiu a derrota. Entregou seu dispositivo a Akira e afirmou que, embora tenham vencido aquela batalha, jamais derrotariam Ikai. Akira pegou o dispositivo e saiu correndo, mas Kuro ainda possuía outro. Enquanto isso, Yuri, Shin e Madoka agiam em total sintonia e conseguiram ferir Ikai, obrigando-o a recuar. Porém, isso despertou o poder oculto de Ikai. Ele atacou Madoka torcendo seu braço antes de lançá-lo para longe. Em seguida, derrubou Yuri e também Shin quando a invencibilidade dele acabou. Mesmo com o braço quebrado, Yuri se levantou e decidiu continuar lutando. Ikai resolveu contar sua história. Em lágrimas, revelou que desde pequeno era tratado como um animal e que vivia no orfanato onde a velha espiã trabalhava. Kuro era seu único amigo e gostava de ler um livro sobre insetos formando um reino. O diretor do orfanato era um hipócrita cruel que os torturava escondido, mas fingia ser bondoso quando inspecionado. Chamava as crianças de insetos e animais e pisoteou o livro que Kuro lia. Isso fez com que Ikai perdesse o controle. Dominado por raiva, ele pegou um cinzeiro e matou o diretor, iniciando assim sua trajetória criminosa. Depois uniu-se a Kuro para construir o reino dos sonhos dos dois. Yuri respondeu que sentia muito por tudo que ele sofreu, mas que mesmo assim o derrotaria e voltaria para casa, garantindo que sua meia-irmã não a superasse. Ela avançou contra Ikai, que também partiu em sua direção. Os dois trocaram socos no ar. Os ossos de Yuri se quebraram, pois ela usou o braço que já estava ferido. Mas graças ao impacto do soco, Ikai também sofreu uma fratura grave. Ainda assim, em seu estado de fúria, ele não sentia dor e continuava atacando. Yuri resistia. Ikai ficou confuso e perguntou se ela não estava sentindo dor. Yuri gritou que estava doendo demais e acrescentou que ele também devia estar sofrendo. Ela imaginou os dois em suas versões mais jovens, ambos marcados por abuso. Ela afirmou que era mentira quando ele dizia que não sentia dor e que aquilo era apenas uma fuga da realidade. Yuri o atingiu novamente e dessa vez Ikai sentiu a dor. Ela pediu desculpas por não conseguir salvá-lo, mas afirmou que queria encerrar aquilo da melhor forma. Então ela desferiu um golpe poderoso no peito dele. No entanto, sua habilidade parou de funcionar de repente. Confusa, ela foi atingida por Ikai, e seu dispositivo caiu. Mion falou através dele, dizendo que a equipe vermelha usou 50 pontos para selar as habilidades de Yuri. Foi Kuro quem fez isso. Antes de morrer, ele libertou propositalmente os escravizados e fez Akira correr para ajudar os amigos para esconder que não havia dado o dispositivo verdadeiro. Assim conseguiu enganar Akira uma última vez. De volta ao local onde Yuri estava, Ikai se preparava para acabar com ela, mas ouviu uma mensagem de Akira transmitida
comprometida por pontos. Akira disse que se Ikai matasse Yuri ou qualquer um, ele mataria Kuro e desapareceria. Em seguida revelou que era o verdadeiro líder da equipe verde e propôs um duelo. Ikai já tinha percebido que Kuro estava morto e que ele havia selado Yuri antes de partir. Mesmo assim, aceitou o desafio. Akira pediu para falar com Yuri como prova de que ela ainda estava viva, e ela foi despertada com um tapa. Ele a tranquilizou dizendo que iria substituí-la e correu para o local. Frente a frente com Ikai, que queria vingar seu amigo, Akira esperou até que ele se aproximasse. Ele desviou do soco no último instante e ativou sua habilidade final, que vinha treinando em segredo com a ajuda de Yuri. Durante os treinos, Akira tentou diversas vezes usar a habilidade dela para multiplicar por 5 sua força física, mas não teve sucesso. Então decidiu se concentrar em um único movimento de soco com essa habilidade, reservando-o como trunfo. Agora ele usou esse golpe com 5 vezes sua força e lançou um contra-ataque devastador em Ikai, que foi arremessado para longe. Akira também caiu exausto. Para sua surpresa, Ikai se levantou apenas para dizer que havia sido um bom jogo e caiu morto em seguida. A batalha terminou ali e os agentes chegaram aplaudindo Akira. Neon anunciou o fim da missão e a vitória da equipe verde. Todos comemoraram. Akira foi até Yuri e os dois trocaram um toque de punhos à distância. Ele pediu desculpas e ela disse que estava tudo bem. Neon então se aproximou e informou que havia uma última tarefa para Akira como vencedor da missão. Enquanto isso, os agentes levavam Yuri e os demais em macas, e Neon prometeu a Akira que eles se veriam novamente após o fim do papel dele como rei. Akira foi lavar o rosto no riacho, onde Omoto apareceu para parabenizá-lo pela vitória. Ele afirmou que havia visto tudo e achado a habilidade de Akira interessante. Surpreso, Akira se perguntou quais eram as verdadeiras intenções e poderes de Omoto. Este então resolveu mostrar. Ao erguer o braço, Akira pensou que ele também podia usar o canhão. Omoto confirmou isso disparando um tiro de advertência. Disse que não pretendia matá-lo, pois seu único objetivo era matar Mion com as próprias mãos. Pediu que Akira o ajudasse nessa missão, ou então o mataria mais tarde. Sabendo que Mion estava observando, Omoto declarou que entraria em ação agora, e se despediu pedindo que Akira o encontrasse na 4ª rodada. Akira desmaiou logo depois e ao acordar percebeu que estava levando uma vida comum novamente. Mas havia algo diferente. Ele encontrou Yuri no mundo exterior e ela correu para abraçá-lo. Madoka, Ringo, Shin e Rin também estavam do lado de fora, todos usando 2 pulseiras verdes para lembrar que ainda estavam na 4ª fase do projeto. Akira pensou que nada havia mudado, mas ao menos agora tinha uma namorada. E isso ele considerava uma vitória. Porém, Mion também estava do lado de fora observando e esperando o momento certo para arrastar todos de volta ao projeto. E nesse momento a história acaba. Deixa o like se você gostou e se inscreva para mais vídeos.